gente! A caçadora de sucesso na área, hoje com um convidado muito especial. Quem aí gosta de futebol? É por aí. Não, mas a gente não tá falando de uma pelada, a gente tá falando de quem entende mesmo. E ele é palmeirense, gente. O nome dele é Marco Pastore. Seja bem-vindo, Marco. Oi, gente, tudo bom? Agradeço a todo mundo que tá assistindo. Prometo aqui que não vou enrolar muito vocês falando de futebol, mas vou falar um pouco da minha vida aqui pra vocês. Muito bem. Hoje a gente vai contar a trajetória de vida e sucesso do nosso querido Marco Pastore Filho. E aí, Marquinhos, quantos anos você tem? Gente, eu tenho 19 anos, talvez eu seja uma das pessoas mais novas que esteja passando por esse Não, pode programa. ter certeza, o mais novo convidado a falar sobre sucesso. Com 19 anos, ele é o nosso convidado e vamos contar hoje como é que começou esse sucesso todo na vida de Marquinhos. Marquinhos, quando foi que você, na realidade, começou a dar entrevista, autógrafo no meio da rua, a criançada querer sair correndo atrás de você? Como é que é isso? No caso, o que acontece? Eu, desde novinho, sempre gostei muito de futebol, né? Sempre quis ser reconhecido por alguma coisa que eu fazia, sempre tive essa vontade. E conforme foi passando o tempo, sempre tive muita vontade de me estabelecer nas redes sociais, né? E então, o que aconteceu foi que eu comecei a meio que começar a fazer vídeos pra internet numa brincadeira com uma amiga minha. Como é o nome dela? É Bia. Vamos dar um beijinho pra Bia Bia aí, né? Beijo pra você, saudades. Enfim, aí a gente meio que numa brincadeira a gente começou a fazer vídeos, eu meio que fazendo um papel de um ótimo amigo, apoiando ela e fazendo os meus juntos com ela, né? Só que eu comecei a gostar muito. Isso foi já no TikTok? Foi no TikTok. Ainda já era TikTok ou ainda era Musical.ly? Não, era TikTok ainda. Isso na época da pandemia de 2020, já era TikTok. No comecinho. E eu comecei a me divertir, comecei a meio que me estabelecer num meio a partir dali. E então eu comecei a gravar vídeos e tudo mais. E começou a alcançar pessoas que eu não alcançava por outros métodos de rede social. Então eu comecei a realmente gostar, comecei a me entender com o pessoal que gostava muito de futebol e fui crescendo a partir daí. Eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui... Isso foi uma paixão que passou muito do meu pai e também um pouco da minha família, minha avó, mas isso foi uma paixão que foi muito passada pra mim e eu acho que talvez eu seja o mais nerdzinho quando se trata de futebol na família, mas isso foi muito passado da minha família. E eu comecei a acompanhar muito por causa do meu pai. Quando eu era mais novinho eu não gostava tanto. Aí a partir de 2010 eu comecei a gostar bastante. E cada ano que se passava eu acompanhava mais e mais futebol. Porque eu falava, eu ainda não estou acompanhando o suficiente. E aí... Teu pai ele jogava futebol ou joga? Não. Ou também ele só é, na verdade, admirador? Meu pai era um torcedor do Palmeiras. Ele me apresentou o Palmeiras. Antes de eu gostar de futebol eu sempre fui palmeirense. E meio que essa paixão foi passada de pai para filho para mim e a gente meio que começou a... Talvez, eu acho que pode-se dizer a nossa tradição, né? Minha e do meu pai. E eu comecei a gostar de futebol a partir daí. Vamos contar um pouquinho, gente, da história do Marco, né? História pequenininho, você fez aquelas escolinhas de futebol, tudo isso, não? Fiz. Eu joguei futebol basicamente dos meus 6 a 7 anos até os 15. Então eu joguei muito, era goleiro, porque eu não tinha talento pra jogar na linha. Eu nunca fui muito bom jogando futebol. E tem a mão grande, eu acredito, né? Nem tanto, mas eu comecei a jogar no gol porque eu gostava muito do esporte. Só que eu falo muito isso que eu nunca tive o talento. Porque pra você jogar futebol bem, você precisa ter um talento, certo? Eu não tinha isso. Então, mas esse foi o meio que eu me inseri dentro do futebol na parte de eu estar dentro disso, sabe? Então isso é algo muito importante quando eu olho. Você vivenciar, Eu né? vivenciei o esporte. Então, eu basicamente joguei dos 7 aos 15 anos. E assim, eu não era um mau goleiro, eu era um goleiro ok. Quando eu era bem novinho, eu era um bom, talvez. Quando eu fui ficando um pouco mais velho, tudo mais, eu acabei dando uma decaída. Foi uma questão até talvez de confiança. Talvez cada vez que eu fui ficando mais velho,
E até questão de treinador, as pessoas que acabam te influenciando, tudo mais, quando você perde confiança e você é jogador de futebol, você basicamente não tem nada. Hoje você é um comentarista, né? Para você ser um bom comentarista, você tem que entender do assunto, você tem que ter uma ótica muito aguçada, ou seja, você tem que ser observar muito. Como hoje eu te convidaram para formar um time, não é isso? No caso, foi meio que mandar uma lista de contratações para um time profissional da 2ª divisão do Brasileirão. Olha só, olha aí, um menino com 19 anos que foi convidado para formar um time. Não, indicar né? Alguns jogadores. Formar é muito forte, mas é meio que fazer uma lista de indicações de um time de 2ª divisão do futebol brasileiro. É preciso que você, na verdade, tenha uma câmera que enxerga em 360 graus, né? No caso, acho que nessa lista teve demorei. Sim, que foi uma lista que eu passei 19 anos me preparando para fazer algum dia, mas foram mais de 300 nomes que tinham na lista de jogadores de futebol que eu acabava conhecendo, muitos de mercados sul-americanos, asiáticos, europeus, até do próprio futebol brasileiro, e foram mais de 300 nomes que eu entreguei um relatório pensando em tudo aquilo na parte financeira do time que me passou. Então foi literalmente isso. Quando eles te pediram para você, na verdade, sugestionar isso aí, eles te deram um teto, assim, financeiro? No caso eles deram um teto, mas eu fui muito baseado no que eu conhecia em relação ao time, no caso. Então eu não posso muito entrar em detalhes, mas eu meio que tinha uma noção já por fora do time. Eles também me passaram um teto, basicamente. Mas eu fui mais pela minha intuição do que pelo que eles mesmos me passaram. E esse time já foi formado? Não, no caso tá em formação, porque no caso a gente tá nesse dia que a gente tá gravando, a gente tá em janeiro e a gente tá com a janela de transferência em abertas, então na parte que os times normalmente estão começando a se formar. Você teve algum feedback dessa formação que você entregou? No caso, quem tinha mandado o e-mail agradeceu muito o relatório que eu fiz, falou que foi muito bem feito. Eu também passei para alguns que eu trabalho com muitos especialistas hoje da área também. Então eu acabei mandando para alguns amigos meus que são especialistas na área e muitos deles deram um feedback muito positivo pelo trabalho que eu fiz. E você cobrou por esse trabalho? Não, isso foi, na verdade, foi totalmente gratuito. Pude abrir portas para talvez um novo trabalho e talvez dar um pouco mais de credibilidade naquilo que eu faço. Muito bem. Marquinhos, vamos contar você pequenininho, né? Vamos lá. Qual é a primeira memória que você tem? Com quantos anos? 2, 3? O que é que você tem de memória de 2 para 3 anos de idade? Boa pergunta. Quando eu era bem novinho, as coisas que eu talvez mais me lembro era de eu arrumando encrenca na escola e minha mãe brigando comigo. Talvez na escola eu teria algumas lembranças vastas, talvez em cima das professoras que eu tive. Acho que se eu puxar agora as lembranças que eu vou ter quando eu tinha uns 4, algo do tipo, tudo mais. Mas digamos que na escola eu não era o carinha mais comportadinho do mundo também, não. Você deu muito trabalho, então, à sua mãe. No comecinho, sim. Depois eu me acertei um pouquinho. E aí, quando começou a história amorosa na sua vida? Teve aquelas paixões de criança? Teve por aí isso? Então, história amorosa sempre foi demorado demais. Mas, no caso... Você é tímido? Muito. Então, no caso... Olha só, quem vê o Marco Pastori no TikTok nunca vai imaginar que o cara é tímido. Eu sou bem tímido. Vamos lá, o que Na verdade, eu sou tímido pra falar com garotas, no caso, né? Porque eu uso uma palavra que é muito boa, que é overthinking, né? Então, é uma palavra que você pensa demais naquilo que você fala. Pro TikTok, é uma delícia, porque eu vou estar muito sabendo do assunto que eu tô falando. Mas agora, quando você tá num ato, talvez, você não pode pensar demais. Então, eu tenho muito disso. Em relação à minha vida amorosa, eu sou um cara que penso demais antes de fazer alguma coisa, né? E acabo talvez demorando demais por pensar demais e errando em alguns momentos. Vamos lá, meninas. Vocês que estão aí nesse momento, que curtem, né, o Marco Pastori.
que a gente faz para chegar ao coração desse homem? Então, o que a menina tem que fazer para conquistar o coração de Marco Pastore? Tem que gostar de futebol, brincadeira. Enfim, eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi, acho que é com a minha irmã, que ela tem um relacionamento que eu defino como um relacionamento meta. Ela tem um relacionamento extremamente feliz com o namorado dela. Não sei se quando tiver saindo esse vídeo eles não brigam. Junto. Eu não sei. Mas espero que ainda estejam juntos. É um casal que realmente eu me inspiro muito na minha irmã. Porque eles não brigam nunca. Eu não vejo eles brigando. Então não brigam. Mas é um casal extremamente feliz. A gente tem 4 anos, menos de 4 anos de diferença. 3,5. Luana, não é isso? Luana, isso. Aí o que acontece? A gente não acaba, assim, interferindo muito na vida. Só que chegou um momento que eu não tava tão bem quando se fala da minha parte de relacionamento. Então eu sentei e comecei a conversar e pedi alguns conselhos dela. Porque ela é uma pessoa que admiro muito o relacionamento que ela tem, né? Então ela me disse que uma coisa que me marca, e me marcou muito, que o relacionamento não é pra te completar e sim pra te somar, né? Na sua vida. Você não precisa depender daquilo, mas aquilo precisa agregar na sua vida de uma forma que faça você virar uma pessoa melhor. Então, quando eu falo do que eu estou procurando numa garota em específico, é uma garota que me some, não me complete, mas que acima de tudo me faça uma pessoa melhor. Que eu me sinta que eu estou sendo uma pessoa melhor ao lado dela. Primeiro beijo, foi quantos anos? 16. 16. Foi um pouquinho tarde. E foi perto de casa, longe de casa? Como é que foi isso? Foi escondido dos meus pais na pandemia. E justo na pandemia, quando a gente... Foi na pandemia. Não, mas eu não vou me defender aqui, mas foi na pandemia, no caso, foi um pouco escondido dos meus pais, que eu falei que ia dar uma volta com um cara que trabalhava lá em casa. E aí, no caso, eu fui pra casa da menina, que ela tinha me chamado pra ir pra casa dela. Eu era muito novinho, não estava bem tímido. Ela era mais velha? A minha idade. Sim. Aí eu tava bem tímido, tudo mais, aí a gente acabou ficando um com o outro, mas nada além disso, foi meu primeiro beijo. E o que você achou? Você gostou? No caso eu tava muito nervoso pra pensar em alguma coisa do tipo, né, eu tava muito nervoso na hora, mas... Ela entende futebol? Não. Qual foi o assunto que rolou? 90% das meninas que eu fico não entendem de futebol. Menina, já pensou? Então, dica para conquistar Marco Pastore. Dá uma lidinha, vai entender de futebol, bater mais papo pra falar com o cara. Então é por aí. Olha só a caçadora falando aqui. Gente, e o que você gosta mais do que futebol, né? De pequenininho, seu esporte foi só futebol. Hoje eu jogou outros esportes? Não, só futebol. E o tal do videogame, não chegou por aí, não? Eu gosto de jogos. De futebol. E futebol, olha só. É o que? FIFA, por aí? FIFA, eu gostava de PES. Não, mas não é só futebol. Eu gostava, às vezes, de uns jogos de tiro. Qualquer coisa que eu consiga interagir com outras pessoas jogando. Fora jogos de futebol que não, mas qualquer jogo que eu me sinta confortável jogando, me divertindo, dando talvez algumas risadas e tem as pessoas certas para jogar comigo, eu vou me divertir jogando. Muito bem. E aí, me fala uma coisa, Marquinhos, você gosta de música também? Quais são os teus hobbies? Assim, vamos lá. Eu gosto muito de ir pra academia. Vamos lá, falando de hobbies, eu tenho um Começou hobby na academia muito com quantos anos? Academia. Eu, assim, não sou aquela pessoa extremamente fit e tudo mais, porém eu sempre fui na academia desde os 16, certo? Então, desde os 16 eu comecei, que eu era muito, muito, muito magro. Então, eu comecei a ir constantemente pra academia. Acabei ganhando um pouco de massa em cima disso e foi priorizando mais meu corpo, mas isso acabou virando um hobby, né? Além disso, eu sou um cara que gosta bastante de dirigir, gosto muito de dirigir, então se alguém me pedir para levar em tal lugar, eu vou levar porque eu gosto de dirigir. Assistir futebol, falar de futebol. Você gosta muito de carro também, né? Gostou de dirigir, adora carro. Gosto. Não sou um cara apaixonado em carro, mas gosto bastante. Então vamos falar o nome de um carro. Primeiro que vem à mente... Uma Evoque. Uma Evoque. Certo. E o carro assim dos sonhos? Uma Evoque preta, com roda preta e vidro preto. Muito bem.
Aqui você jogou tênis também, não? Eu sei Ah. que teu pai gosta muito de tênis, né? Então, joguei. E você jogava porque gostava? Sempre gostei. Isso eu não falei. Era um outro Você era esporte muito que eu bom, gostava né? bastante. Eu Eu lembro era que bom. chegou a competir, Cheguei. ganhou, não foi? Era campeão, né? Alguns sim, mas eu era melhor no xadrez. No xadrez eu era melhor. Mas você também era bom no tênis, né? Isso não. Eu era bom no tênis. Minha mãe falava que era muito bom. Eu também tinha essa notícia, né? Que a Lu me falava que você era muito bom e eu cheguei a ver alguns vídeos. Vale ressaltar, gente, que a Patrícia e a Luciana, que é minha mãe, são amigas, então ela já conhece bastante da minha vida, tudo mais. Então isso é legal pra comentar, porque às vezes ela tá falando da minha vida e vocês mal entendem o porquê, mas é porque elas acabam se conhecendo. Quando pequeno, tipo assim, pequeno que eu digo assim, o pré-adolescente, assim, qual era teu sonho? O que tu achava? Dizer assim, mas você ia fazer o que da vida? Você dizia que ia fazer o quê? Eu queria ser reconhecido pelas pessoas por aquilo que eu fazia. Acima de tudo, eu sempre quis isso. Só que na minha cabeça, como criança, passaram mil e uma formas de meio que você atingir esse objetivo. Mas acima de tudo, o que eu posso falar era que eu sempre quis ser reconhecido por aquilo que eu fazia. E se perguntasse, você vai ser médico ou engenheiro, você dizia o quê? Jogador de futebol. Olha só. Se perguntasse, você vai ser, sei lá, empresário ou catador de lixo? Eu ia falar, YouTube. Então era sempre alguma coisa que eu queria ser reconhecido por aquilo que eu fazia pelas pessoas. O que é sucesso pra você? Sucesso, pra mim, é algo que você se sinta... É algo que vai te trazer uma felicidade. É algo que você vai falar, que você esteja... Porque todo mundo quer fazer algum tipo de coisa, certo? Então, é algo que você veja que você tá fazendo aquilo que você quer dentro do que você faz. Ou seja, não é algo financeiro, não é algo de número de seguidores, não é isso. É algo que você se sinta feliz fazendo aquilo que você busca, sabe? Te dá prazer, né? Te dá prazer. Então, quando você não vê a hora passar. É aquilo que te traz felicidade quando você faz. Então, eu acho que o sucesso, por exemplo, se você pegar um cara numa cobertura aqui em Boa Viagem e talvez um cara de rua aqui que tá com o filho dele catando lixo para ganhar alguns centavos no fim do dia. Mas aquele cara tá curtindo muito mais do que o cara da cobertura. Eu acredito que talvez o cara da cobertura, pela visão do povo, talvez ele tenha mais sucesso. Só que se eu vejo que aquele cara de rua está muito mais contente na situação dele, eu vou acreditar que esse cara tem mais sucesso. Quando você fala sobre sucesso, né, sempre tem alguém que te inspira, né? Uhum. Diz que ninguém segue quem tá parado, né? Então a gente, mesmo as pessoas que têm mais sucesso na vida, elas sempre seguem alguém. Uhum. Quem é uma pessoa de sucesso que você admira? Assim, Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras. É o cara que eu admiro, é um cara que eu admiro. Repete o nome demais, dele. Abel Ferreira. Abel Ferreira. No caso, esse é um cara que eu admiro muito. Eu sou maluco, apaixonado por esse cara. Tanto é que a minha promessa é que meu filho vai se chamar Abel por causa dele. Mas é verdade, mas é que meu próprio filho vai se chamar Abel pela inspiração que eu tenho nesse cara, pelo impacto que ele fez tanto no futebol quanto na minha vida. Então, quando fala assim... Você acompanha ele há quanto tempo? Desde que ele chegou no Palmeiras, desde 2020, no caso. Que ele basicamente pegou um time que era ok e transformou no melhor time da América. Então, mas muito além desse resultado é o que determina o sucesso que ele tem. A conexão que ele fez com as pessoas, a conexão que ele fez com os torcedores, o quanto ele entendeu o clube, o quanto que... Pô, o trabalho inteiro dele é fenomenal. Então, ele... Na palma da mão, você conseguiria dizer 5 coisas que você fez que foram, assim, as melhores coisas que ele fez durante esse tempo, né? Em 3 anos? No caso do desempenho com o time, a forma que ele entendeu o clube, a forma com que ele se conectou com a torcida, a forma que ele defendia o clube quando ele falava. E acho que ainda dentro do desempenho que ele fez com a equipe, mas o retorno que ele teve com o próprio clube. E os aprendizados que ele deu para muitos, não só dos atletas, mas quanto dos torcedores também.
Muitos aprenderam muito com ele. E você conhece ele pessoalmente? Não. Gente, vamos apresentar Abel para Marco Pastore. Mas ele é um cara que tenho uma admiração gigantesca por ele, por tudo que ele faz, ainda mais pelo fato de eu ser palmeirense, mas pelo trabalho inteiro que ele faz. Mas Porque a gente aprende muito com uma pessoa que a gente admira e que vê que faz um trabalho legal, né? Uhum. De repente surge aí para Marquinhos ser assistente do técnico do Palmeiras, olha só. Você sonha com isso? Era uma coisa que você queria? Que tá dentro dos teus planejamentos, da tua rota de vida? Eu acho que, tipo assim, dentro de tudo aquilo que eu sempre quis, é aquilo que eu falei que eu sempre quis ser quando eu era menor, ser reconhecido por aquilo que eu faço. A partir daí vai criando vários meios de eu conseguir esse objetivo, certo? Com certeza. E influenciar as pessoas, atingir as pessoas de uma forma positiva. Então, não sei, hoje eu trabalho com algo que eu amo, que é o futebol, que sempre, sempre, sempre esteve na minha vida. Então, nunca se sabe como eu vou trabalhar no futebol no dia de amanhã. Mas era uma coisa que, se surgisse a oportunidade, você agarraria? Tipo, um convite. Eu adoraria ter uma experiência. Seria uma experiência. Legal. Talvez eu poderia me decepcionar, não querer mais. Talvez eu poderia amar e querer ir mais fundo nisso, sabe? Só vai saber se tentar, né? Exatamente. Marquinhos, uma outra coisa, vamos falar um pouquinho, voltando aí na história, né? A gente sabe que você, com 19 anos, já terminou, você deve estar na faculdade, né? Você faz faculdade de quê? Faço faculdade de administração. E por que administração? No caso isso é um fato curioso. Uma coisa que eu sempre botei na minha meta era ser bem-sucedido. Eu gostaria de fazer as coisas que eu sempre tive vontade, mas sempre quis ter uma segurança financeira para poder fazer esse tipo de coisa. Então, ou seja, eu gostaria sempre de não precisar trabalhar mais. Por exemplo, eu tenho um dinheiro rodando e eu não preciso trabalhar mais, eu não sou mais obrigado a trabalhar para manter tal estilo de vida que hoje eu tenho. Você trabalhar por prazer e não por obrigação para se sustentar. Né? É basicamente isso que eu tenho. Então, eu sempre quis ser bem-sucedido financeiramente a partir daí, certo? Então, se você perguntar para todas as pessoas que fazem administração, a maior parte delas não fazem ideia do que elas querem fazer da vida, e eu também não. Então, no caso, eu sempre tive esses objetivos que eu já falei aqui, e um deles, na parte financeira, me levava um pouco a crer que a administração seria um caminho muito interessante. E dentro de todos os cursos, o que mais se encaixava de acordo com os meus objetivos de vida era a administração. Então acabou surgindo esse desejo, eu acabei fazendo a administração como o meu próprio curso. E algo que eu não amo, mas eu gosto. Dentro de todos os cursos é aquilo que eu sinto que me daria mais prazer. Falando nessa legião de fãs meninos, como é que você tá? Você vem no avião, de repente descobre que o Marco Pastore tá no avião. Como é que é? Já aconteceu alguma situação como essa? No caso do avião, quando eu tava pra cá, as pessoas vieram me parar, porque me conheciam, me cumprimentar e falar um pouco. Mas é algo que eu tive que transformar, que virou normal. Não é algo, assim, surreal. Mas quando eu era muito novo não, mas que eu falo quando eu tinha uns 17, na escola, quando voltou da pandemia, que foi onde eu comecei a gravar vídeos pra internet, começava a me parar na escola para pedir para tirar foto, para falar do meu conteúdo, para falar que gostava. Então isso veio desde a escola. E na faculdade, aí vieram pessoas já falar do meu trabalho, muitas vezes na faculdade, e na rua, e quando eu vou pro jogo do Palmeiras, e quando eu vou pra shopping. Então, qualquer lugar que eu esteja num envolvimento público, talvez muito grande, acaba vindo alguma pessoa, algum outro, que acaba me reconhecendo pelo meu próprio trabalho e falar disso comigo. Mas acontece isso muito com crianças, né? A gente teve a oportunidade de estar com você lá. Já veio bastante pessoas mais velhas, já veio bastante... maior parte é criança, sim, mas tem muitas pessoas de uma faixa etária de uns 16 a uns 20 anos que acompanham constantemente meu conteúdo. Já veio pessoas de barba que pareciam mais velhas falando comigo. Então, varia muito. Mas então, isso acontece com... Você está dizendo que o seu público é muito variado, né? Uhum. Principalmente de seguidores. Mas assim, a gente sabe quando vem de criança,
tem um calor maior, né? Porque eu sei que eles querem abraçar você e que não é somente aquela foto, a gente vê que tem uma admiração maior, né? Um amor por você. Sim. E como é que você se sente com isso aí? O que eu falei, eu sempre quis isso. Então é algo que eu gosto, é algo que eu me sinto feliz, é algo... Você gosta de criança? Não, tô brincando, gosto. Mas não sou aquele cara que gosta muito de criança. Não, mas eu tenho um apego à criança, óbvio que todo mundo tem. Mas... É que você é muito novo, né? Você fala assim, eu gosto de criança. Não tem como você dar um parâmetro, porque você tem 19 anos. Exato. Mas o fato de você... A gente vê o carisma que você tem com as crianças. E se isso não acontecesse, elas não te seguiam tanto. Uma coisa que eu falo eu já estive no lugar delas, que você demonstra admiração por uma certa pessoa, e eu sempre tento não decepcioná-las, sabe? Então, se a pessoa vem falar comigo e quer demonstrar admiração por uma forma, eu preciso mostrar que eu sou grato por essa admiração que ela tem em relação ao meu trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu mais busco. Não quebrar a esperança que a criança tenha que eu vou ser uma ótima pessoa com ela. Marquinhos, você vem sempre aqui para Recife. Você gosta muito de Recife, né? Isso. Eu tenho família aqui, no caso. Eu tenho meus primos, minha família parte de mãe é toda daqui. E aí você sempre veio para cá desde criança. O que você gosta daqui, além dos amigos e a família? Eu gosto muito de Muro Alto, que é onde a gente vai na praia, que é um lugar muito gostoso, praia, você se sente mais liberto, eu vou usar essa palavra, você se sente mais, não livre, mas você sente uma liberdade maior, às vezes até pela natureza que te envolve. Mas eu adoro as praias, eu gosto de Recife porque é um povo muito feliz aqui. O povo recifense é muito feliz. Então, dentro daqui é uma cidade que eu adoro. Eu tenho um carinho muito grande por aqui. Como é que é o teu cotidiano? Como é que é a tua rotina em São Paulo? A rotina é eu ir constantemente para a faculdade, manter meus estudos em linha e administrar isso com o meu trabalho. Basicamente isso. Mas eu descanso, chego em casa, almoço, descanso. Vou trabalhar, começo a produzir meu tipo de conteúdo, depois vou pra academia, ou acabo fazendo uma atividade extra em cima disso, janto e me preparo. Como é que você planeja o seu conteúdo? Quando eu acho alguma coisa interessante sobre futebol, eu tento navegar acima. Meu conhecimento de futebol é muito macro. Se você perguntar coisa da Malásia, eu vou saber falar da Malásia. Como é que você faz para adquirir esse conhecimento todo? Como eu falei, eu gosto de futebol desde 2010 e a cada ano eu quero saber mais de futebol do que eu já sei no ano passado. Então você pesquisa na web mesmo? Eu pesquiso na web, o fato de você acompanhar, hoje a comunicação facilita muito, muito isso, então o fato de eu estar muito ligado nas redes sociais e com aplicativos de futebol que te permitam saber em relação a isso. Quais são os aplicativos? Hoje tem o SofaScore, tem o iScout, tem o OneFootball, tem Fotmob, 365 Score. Nossa, é muito aplicativo. As principais redes de sociais que acabam passando, como TNT, Globo, Sport TV, Premiere. Tem muita coisa hoje no futebol que você pode acabar adquirindo conhecimento sabendo disso. E quando você meio que hoje, como eu faço, eu tenho que estar por dentro de tudo. Então... Quanto tempo de conteúdo por dia que você, na verdade, absorve para poder criar o teu conteúdo? Nossa, eu fico horas e horas pesquisando sobre futebol. Não no... Por isso que tem que ser algo que você ame muito, né? Algo que é óbvio. Eu não sou um cara muito... Não gosto muito de estudar. O máximo que eu gasto lendo é procurando em relação ao futebol. Eu não li o livro do próprio Abel Ferreira, que eu falei que é o meu maior próprio ídolo. Por quê? Porque eu não gosto de... Quando ele perguntar pra você leu meu livro? Vou falar que... Vou falar que li. Se eu um dia ver ele, óbvio que eu vou ter que falar que li. Vamos fazer um desafio com o Marco Pastore? Para ele ler esse livro aí o campeão dele aí, 5 páginas por dia. É muito? Eu não gosto. Mas do livro do cara, Patrícia, porque quando você encontrar com ele, ele vai perguntar se você leu o livro dele. Eu vou falar que li. Eu li 30 páginas. Não consegui seguir isso, mas... Porque um livro... Eu odeio ler, Patrícia. Então tem que ser um livro falado, gente. Eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. E um pouco dentro do futebol eu gosto, mas...
ler livro. Não, eu tô falando do cara do Abel, né? Eu gosto de ver vídeo, eu gosto de ver coisas que... Ler, você tem que transformar as letras na sua imaginação. Não gosto disso. E vamos lá, e se você for ver um conteúdo de alguém, né? Hoje em dia já fica perguntando assim, pessoal, o que é? Quando o vídeo tem 1 minuto, ele é longo. E aí, se trata de futebol, esse conteúdo ele é longo a partir de quantos minutos? Eu já fiz... Depende muito do que você fala, certo? Você fala de algo mais abrangente, varia muito o tempo. Então, por exemplo, eu já fiz conteúdo na internet, que é um meio, como você falou, exige pouco tempo. Já fiz vídeo que eu consegui segurar um número de 300 a 400 mil pessoas num vídeo de 6 minutos, por exemplo. Então, no TikTok, é uma plataforma mais fácil ainda de você meio que passar seu vídeo. É só você deslizar o seu dedo pra cima. E o que foi que você fez para prender essas 400 mil pessoas em 6 minutos? Porque é difícil, a gente sabe que é difícil. No caso, eu pego um tema que é muito interessado. Normalmente, eu, às vezes, trago uma reformulação que eu trago dentro do meu leve conhecimento de futebol. Eu trago algumas ideias que eu sugeriria para o time deles, porque muitas pessoas falam: meu time tá precisando disso, meu time tá precisando disso, de um lateral, de um zagueiro, de um volante, de um meia, de um centroavante, de um ponta, de um goleiro. Então eu chego e falo, olho, analiso, faço toda a análise por cima disso e trago o que eu penso dentro do meu conhecimento. E as pessoas gostam porque elas muitas vezes concordam com aquilo que eu penso. Então, na verdade, o fácil é você colher conteúdo e tirar suas conclusões. E o que você vai passar, né? Aquilo Exatamente. Que você entendeu do que aconteceu. A leitura que você fez daquele acontecimento, daquele jogador, daquele assunto, na verdade. Exatamente, perfeito. Quais são, na verdade, os atributos que alguém precisa ter para ser um grande influencer como você? Responsabilidade, eu diria que é uma. Ter muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala na internet para você ser julgado para o fundo do poço. 2. Ter responsabilidade quando eu falo em todos os seus atos, com as pessoas que olham para você. Tem muitas pessoas que te admiram e você tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Conhecimento do que você faz. Acho que isso é muito importante, você saber aquilo que você está fazendo, o conhecimento em cima de tudo aquilo que você faz. Vamos lá. Acho que esses 3 coisas podem ser os pilares. E fazer bem feito o que você faz. Se hoje você faz algo relacionado a vídeos, você tem que entender que você tem que fazer um trabalho excepcional no audiovisual. Hoje eu tenho 3 pessoas trabalhando comigo por causa disso. Uma outra pergunta sobre sucesso, certo? Você falou do Abel. Antes do Abel teve um outro cara que se admirou muito, assim. Eu acho que, tipo assim, sempre tive muita admiração em cima de influenciadores. Tem algum influenciador? Vamos lá, talvez pode pegar um Rezende, por exemplo. Então, eu gostava daquilo que ele fazia, eu achava que ele fazia bem e se tornou um baita empresário hoje em dia. Mas, por exemplo, de influenciadores assim, sempre que eu gostava de um conteúdo que a pessoa fazia, eu achava legal, né? Então, pessoas no ramo de futebol, jogadores, por exemplo, que eu admirava pelo que eles faziam dentro de campo, sabe? Técnicos de futebol, a maior parte das pessoas, mas nenhum tanto quanto é o Abel. E é uma frase de sucesso, Marquinhos? Olha, uma coisa que eu falo muito é que se você estiver trabalhando com as pessoas certas, vai ficar muito mais fácil. Então, trabalhe, faça aquilo que você gosta, né? Busque fazer aquilo que você gosta, busque fazer aquilo que te faça feliz. E você fazendo isso, você trabalhando com pessoas que queiram estar trabalhando com você, pessoas que te façam bem, e não pessoas que trabalhem para você, mas pessoas que trabalhem com você. Eu tenho 19 anos, eu demorei um pouco para entender essa diferença, mas quando eu entendi, faz total diferença. Então faça aquilo que você ama e trabalhe com as pessoas certas com você. Essa é uma frase de sucesso para mim. Muito bem, então explica aí um pouquinho, para que a gente entenda bem, para fixar nessa galerinha que vai te ver lá. Qual a diferença de estar com
e para nesse âmbito? Para você, a pessoa tem a obrigação de fazer tudo aquilo que você faz. Estar com você, a pessoa pode se desfiliar a você a qualquer momento. Então, a pessoa tem que querer estar com você. Hoje, no mundo talvez um pouco capitalista que a gente possa falar, no ramo empresarial, a gente olha muito para pessoas que estejam fazendo isso porque elas precisam de alguma coisa para comer. Então, para meio que alimentar a sua casa, elas precisam fazer aquilo que talvez elas não gostem. Eu não gosto disso. Não gosto. Eu gosto que a pessoa que esteja trabalhando comigo ame o que ela faz e queira estar dentro daquilo que eu vou oferecer para ela. Então, quando eu falo com você, são pessoas que queiram estar comigo. E eu não odeio falar que tem pessoas trabalhando para mim. Eu prefiro usar pessoas que estão trabalhando comigo, estão dentro do meu projeto. Sim, porque na realidade você também trabalha, né? E você aumentou de tudo. Uhum. Inclusive você se autograva. Exato. Né? Que isso, na verdade, não é fácil, uhum. tá? E aí, Marquinhos, me fala mais uma coisa. Dentro desse âmbito teu de gravação, essa rotina toda, que na realidade já foi mais árdua, né? Quando você tinha que editar seus próprios vídeos. Uhum. Né? Como é que você faz para fazer os cortes? Você manda uma orientação por escrito para ele? Como é que no caso, eu roteirizo sempre os meus vídeos. Eu não simplesmente abro a câmera e falo. Eu roteirizo tudo aquilo que eu falo para eu falar certo e buscar em cima daquilo que eu faço. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa... Você fala esse roteiro de áudio mesmo, assim, por escrito. Roteiro escrito, exatamente. Eu baseio muito o que eu falo em cima desse roteiro. Até escrevo minhas próprias falas dentro desse roteiro, para eu não me perder também. Nunca acaba que você se tornou um roteirista, né? Isso que pode ser. Então eu crio o meu próprio roteiro para ter certeza daquilo que eu vou falar. Além disso, eu começo a fazer os meus próprios vídeos e meio que vou auxiliando meus editores a trazer aquilo que eu trago como característica em cima dos meus próprios vídeos. Dentro disso. Muito bem. Dentro do que eu quero. O que uma pessoa tem que fazer, por exemplo, um influencer como você, para se manter fazendo sucesso? Porque a gente sabe que tem esses sucessos instantâneos, né? Cara bombou, né? Viralizou, e aí se transforma numa celebridade instantânea. Uhum. Como é que ele vai fazer para continuar fazendo sucesso? A plataforma muda. O mundo que a gente está inserido muda. Então, você precisa estar apto a você mesmo mudar em cima de todas essas mudanças. Então, por exemplo, se o TikTok começa a evoluir, se o TikTok começa a demandar mais qualidade, eu preciso investir mais em qualidade. Se o TikTok habilita, por exemplo, um programa de monetização, como foi o que eles habilitaram no ano passado, você precisa não só utilizar esse dinheiro para talvez pagar algumas contas suas, como eu uso, mas você usar esse dinheiro para investir no seu próprio conteúdo. Então você esteja aberto às mudanças e saiba que você vai ter que mudar em relação a isso. A viralização ela acaba ocorrendo por muitas formas, não só pela quantidade de visualização que o vídeo pega, mas sim pelos compartilhamentos em WhatsApp, o vídeo ser salvo, coisas do tipo. Então, há várias formas de você viralizar tal conteúdo. E você pensando... Quais são os artifícios que você usa para viralizar um vídeo? No caso, eu tento fazer o meu próprio conteúdo bem feito, bem estudado, e a partir disso eu tento meio que fazer ele bem feito, numa produção audiovisual muito boa, né? E além disso, muito bem feito o texto. Você também gosta muito de humor, né? Eu acho isso muito legal, porque fica leve o conteúdo. Porque no meio, da verdade, de uma coisa bem séria... Se for muito sério, não vai ter graça, sabe? Você tem que jogar uma piada no meio, uma pessoa que vai falar, tipo... Você vai estar com a pessoa totalmente concentrada no negócio e meio que você deixar algo um pouco mais leve. Eu acho que é importante também. E aí você usa esses três, na verdade, essas ferramentas, porque isso acaba sendo uma ferramenta, né? Se você tem lá em cima um para você, certo? Que você joga como se fosse um Twitter ali, né? Uhum. Para você é basicamente um Twitter do TikTok, né? Uhum. E aí você tem um vídeo que pode ser transcrito, né? Você tem uma linguagem que você pode colocar na música,
Porque o som que você está colocando num vídeo, ele vai, na verdade, trazer uma linguagem, trazer um entendimento, trazer uma lembrança, música, perfume, né? Isso traz muita lembrança para as pessoas que assistem. Então, o vídeo está ali, às vezes, a música não tem nada a ver com o conteúdo, né? Em algum momento, você pode até usar esse artifício para prender a atenção das pessoas em algum nicho que você queira, né? E ainda tem o texto embaixo, que, claro, a maioria das pessoas da sua idade não gosta de ler, mas o tiozinho vai gostar de ler o que está lá embaixo escrito. Então, assim, você acaba tendo, na verdade, várias perspectivas de uma mesma coisa, ou você pode aproveitar e jogar 3 perspectivas distintas para uma única postagem. Você se faz valer disso? Tudo que eu faço tem que ser bem feito. Então, desde o comentário que eu deixo embaixo, desde a resposta do comentário, desde o próprio vídeo, desde os primeiros 5 segundos de vídeo, sabe? Basicamente, quando eu planejo meu conteúdo, eu planejo que seja algo muito bem feito. E aí, na verdade, em vez de você repetir nas 3, digamos ali, né? Você tem 3 leituras, em vez de você estar repetindo a mesma leitura, você usa, vamos dizer, uma linguagem diferenciada, ou você pode falar de várias coisas dentro de uma única postagem, digamos. Você está falando, né, de uma nova contratação, certo? Que foi feita pelo Palmeiras, certo? E o cara veio de lá da África, digamos. E aí você tem o para você tem, né, a tua linguagem de conteúdo que chegou a 6 minutos, você falou aí, pode prender, sei lá, 300, 400 mil pessoas. E aí o que você... Aí você vai aproveitar o textinho embaixo para fazer uma indagação, uma pergunta nova, ou você vai fazer uma afirmação. O que nesse momento você vai se valer para viralizar esse vídeo? No caso, quando eu comento alguma coisa, muitas pessoas gostam de utilizar um comentário pergunta para você acabar deixando as pessoas responderem. Eu, no caso, não gosto tanto disso. Eu prefiro deixar algo visível na legenda que deixa a pessoa entender antes de ver o meu próprio vídeo que eu vou estar falando de tal coisa. Então, quando eu faço o comentário lá embaixo, eu faço em cima disso. Marquinhos, você é cristão, não é isso? Tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida? Sim. Você é uma pessoa que gosta de ler? Nunca. Mas os mandamentos, os 10, você conhece desde pequeno. Né? E o que você faz, na verdade? Você conversa com Deus, né? Você pede orientação. Como é que é a tua relação com o Criador? Não é uma relação, assim, não pode-se dizer não tão próxima. Eu acho que eu converso com ele quando eu preciso, talvez. Converso com Deus mesmo quando eu mais preciso. Talvez não seja o mais correto, mas eu meio que a minha leitura em relação à minha religião talvez quando eu esteja perdido, talvez quando eu não esteja num bom momento, utilizar isso para me ajudar. Você é uma pessoa grata? Sou, por tudo aquilo que eu O que você entende por gratidão? A palavra gratidão já se fala muito por si, né? Mas é você reconhecer tudo aquilo que você tem e agradecer a isso. Como é que você faz para agradecer? É só dizer assim, muito obrigada? Muito obrigado. Tudo aqui, talvez em alguns momentos, eu utilizo momentos certos para demonstrar meu tipo de gratidão. Ou seja, quando você atingir uma marca legal, uma marca positiva, talvez no seu trabalho ou talvez na sua vida pessoal, seja o melhor momento para você dizer um obrigado a todos aqueles que estiveram com você. Pelo menos eu utilizo assim. Muito bem. Gente, olha só, para a gente concluir essa entrevista, que foi uma entrevista muito gostosa e foi muito prazeroso conhecer mais da rotina e desse, na verdade, essa filosofia de vida do Marco Pastore e essa trajetória de vida e sucesso. Marquinhos, a gente tem, na verdade, 2 coisas que a gente sabe na vida, que a gente tem que agradecer muito ao Criador, né? A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não sabe quando é que vão precisar da gente lá de cima. Mas imagina que você é o menino dos olhos de Deus, como eu te vejo, e eu tenho certeza que Deus te vê também como o menino dos olhos de Deus. Você tem uma energia que emana muito boa, sabe?
Gente, você tá junto do Marquinhos é muito bom. Não é porque só ele é lindo, não é porque ele é competente, não é porque ele é influencer, mas ele tem uma luz própria muito boa. Então, onde ele chega, ele traz uma alegria, sabe? Que eu enxergo a mãe dele nele, que era como eu a via. Lucina, toda vez que eu encontrava, ela chegava sempre com um sorriso. Você não consegue ver Marquinhos de mau humor. Né? Eu acho que alguém já te viu de mau humor. Eu guardo pra mim quando eu não tô bem. É que quando eu não tô tão bem, quando você não tá num dia tão bem, eu prefiro ficar um pouco mais deslocado. Se recolher, né? Uhum. E aí, veja só, imagina que você é menino dos olhos de Deus. Ele disse assim, Marquinhos, acho que eu vou precisar de tu. Isso aí é só hipótese, porque vai demorar, ele vai viver 100 anos de vida, gente. Mas, digamos que Deus disse assim, esse menino é tão bom, maravilhoso, ele te desse a chance, certo? De você saber o dia que ele ia precisar de você. Uhum. E ele disse assim, Marquinhos, olha só, eu vou te revelar o dia que você vai, que eu vou precisar de você, e eu vou te dar a chance de você agradecer. Então, você vai deixar uma mala. Então, para quem você deixa essa mala? E o que você coloca nessa mala, Marquinhos? Pra minha família. Tudo aquilo que minha mãe precisa para tanto lembrar de mim, quanto deixar ela feliz, deixar ela num conforto, deixar ela estável. O suficiente que a minha irmã precise para... Mesma coisa, acho que essas 3 coisas tanto pro meu pai, minha mãe, minhas irmãs, coisas que elas possam se lembrar de mim, possam estar felizes porque eu estou dando isso a elas, e que dê tranquilidade a elas, e que algo que transmita a eles que eu sou muito grato por tudo que eles fizeram na minha vida. Imagina que você amanhã só tivesse aquilo que você agradeceu hoje. Todas as pessoas que me seguem, todas as pessoas que acabam consumindo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu conquistei no meu trabalho, a minha própria família, acho que os meus próprios amigos. Então, acho que tudo aquilo de positivo que eu tirei na minha vida, que eu sou eternamente grato. Muito bem, muito obrigada por essa agradeço. Entrevista maravilhosa. Eu aprendi muito com você hoje. Eu também. Muito mesmo. Você é bem-vindo todas as vezes de passagem pela terrinha, dar um pulinho na Caçadora de Sucesso, trazer esse conteúdo incrível que você tem. Que Deus te abençoe muito. Igualmente. E até a próxima Caçadora de Sucesso.